Olá, muito boa noite para você sintonizado na TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Boa noite para você que nos acompanha através das nossas redes sociais, através do Facebook e YouTube. Então não se esqueça de curtir o link de transmissão e compartilhar com todos os seus contatos e seus grupos a nossa live. É uma forma de fazer com que a TV Kefas chegue cada vez mais longe. Para nos acompanhar é muito fácil, estamos no canal 7.1 da TV Aberta, no canal 2 da TV a cabo. Através do nosso canal no YouTube, você se inscreve, ativa o sininho de notificação para sempre que iniciarmos uma transmissão ao vivo, você ser notificado. Através da nossa página no Facebook, você também acompanha toda a nossa programação ao vivo. Precisamos muito da sua ajuda para continuar mantendo essa importante obra de evangelização. Então acompanhe a TV Kefas e se torne um colaborador do Instituto de Missionários Leigos. E nesse mês comemoramos o Agosto Dourado, que é um mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno. E é sobre esse tema que vamos falar no Kefas Entrevista de hoje. Para isso, estamos recebendo a Clarice Viana, ela que é enfermeira. Boa noite, Clarice, seja muito bem-vinda. Boa noite, Luana. Obrigada pelo convite. Nós que agradecemos por ter aceitado o nosso convite. Clarice, vamos começar falando para as pessoas que estão em casa, então, o que é o Agosto Dourado? Bom, o Agosto Dourado, ele é um mês de alusão ao aleitamento materno. O que isso significa, né? É um mês de representatividade, de fortalecimento, onde a gente levanta bandeira em prol do aleitamento materno, incentivo a este ato do aleitamento, é onde as unidades de saúde, onde todas as instituições, porque é uma campanha de âmbito nacional, vai estar voltada muita atenção para este ato de incentivo principalmente. Então nós sabemos que, por ser uma campanha nacional, é muito veículo de informação através das mídias, que onde nós vamos poder ouvir um pouquinho mais, falar sobre a amamentação, tirar nossas dúvidas. É um mês que vai estar constantemente durante todo o seu período, né? Durante todo esse mês de agosto, ações de incentivo, tira dúvidas, para que de fato a gente consiga estar incentivando a cada dia mais mulheres ao aleitamento materno. Clarice, e uma curiosidade de muitas pessoas também, por que a cor dourada? É muito interessante o dourado, Luana, porque nós sabemos que o dourado, ele simboliza o ouro. E dentro do Agosto Dourado, o leite materno, ele é o padrão ouro. Então, ele vem demonstrar que o padrão de qualidade do leite materno é o nosso padrão ouro, por isso da cor atribuída a essa campanha de vinculação. Para mostrar também então a riqueza desse leite, exatamente, né? A importância diante de tantos benefícios, não só para o bebê, mas para a mãe também. Clarice, e o Ministério da Saúde, ele lançou na segunda-feira a campanha do Agosto Dourado desse ano. Como que será essa campanha? Exatamente. É interessante a gente saber que É interessante a gente saber que a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, ela lança no dia 1º de agosto a campanha, porque no dia 1º de agosto é considerado o Dia Mundial da Amamentação. Então, para dar o start, né, a essa campanha que tem aí a duração todo o período do mês de agosto, nada mais propício que o 1º dia do mês estarmos a essa comemoração. Então ele lança com um tema, esse ano vai ser apoiar a amamentação é cuidar do futuro. E foi uma escolha muito assertiva do tema, Luana, porque diante muitas perdas que nós vivenciamos pela Covid, as pessoas estão tendo mais cuidado, mais preocupação com a saúde. Então, quando o Ministério vem e coloca que apoiar a amamentação é cuidar do futuro, diante de vários estudos, diante de várias estatísticas que nós temos hoje apresentadas, que através da amamentação nós conseguimos diminuir a incidência da mortalidade infantil, um tema que dá para se explorar muitas coisas. E, de fato, são ações
né, que nós optamos a fazer hoje no presente em prol de um filho e que nós estamos impactando aí na construção do futuro deles. Então você acha que as pessoas ultimamente, depois de tantas dificuldades que passamos, estão mais preocupadas, estão mais atentas com a saúde? Esse tema tem tudo a ver com esse momento também, né? Exatamente, foi amplamente, né, estudado, amplamente discutido, né? Todo ano nós temos um tema e este ano ele foi muito oportuno por estarmos aí discutindo essas questões de futuro, né? Onde muitas pessoas perderam aí as esperanças e ficaram de fato comovidas e dispostas a agir para que elas de fato garantissem o seu futuro. E aí nós temos aí uma poção de ouro, né, a oferecer para essas crianças, nessa garantia aí de uma probabilidade, uma extensão aí de futuro, né, digamos assim. Então, durante todo o mês, o Ministério está postando que a informação e o apoio, né, o acolhimento dessas mães nas unidades, em maternidades, em hospitais, faz com que diminua a incidência do desmame precoce, com que elas abandonem. Porque a falta de conhecimento, né, é um dos fatores com que elas abandonam e também as complicações. Então, a informação e o apoio, esse acolhimento, essa é a proposta durante todo esse mês, para que, de fato, venha impactarmos esse indicador, que é diminuir essa incidência de desmame precoce. Clarice, e qual que é a importância, né, da exclusividade do aleitamento materno até o 6º mês de vida da criança? É interessante a gente explicar primeiro o que é o aleitamento exclusivo, porque muitas mães, enquanto atendimento, enquanto consultora, por muitas vezes eu escuto isso: meu aleitamento é exclusivo, mas durante o calor oferece um pouquinho de água, ou numa crise de cólica do bebê oferece um chá. Isso não é um aleitamento materno exclusivo. O aleitamento materno exclusivo é o acesso restrito ao seio. Ou seja, se o bebê ele está restrito ao seio, ele não necessita nem sequer de água. Porque nós temos uma composição do leite materno que, além de nutrientes, gorduras suficientes para o crescimento e desenvolvimento do bebê, nós temos também a água. Então, o bebê já está sendo hidratado. Então, essa garantia exclusiva até o 6º mês é que faz com que essa incidência da mortalidade infantil aconteça até o 5º ano de vida. E nós temos outros benefícios também, a questão do impacto nas doenças respiratórias, na presença das crises de alergias, tudo isso e grandes outros impactos na detecção de evitar outras doenças, né, na primeira infância aí, através do leite materno. Então foi uma informação importante que você trouxe, que muita gente não sabe, né? A questão da exclusividade. Então, durante esse período, exclusividade do leite, nada de água, nada de chazinho, nada disso. É somente o leite. Tá com a impressão que a criança está com sede? Coloque o bebê de novo no seio, que aí você vai estar dando a água que você tanto acredita que a criança deve estar com sede naquele momento. E que ele precisa, né? E que ele precisa, com certeza. Clarice, e a questão depois do 6º mês? Qual que é o procedimento que deve ser feito? Deve continuar amamentando a criança? Isso. O que acontece é que o organismo do bebê ele vai crescendo e com isso ele vai criando novas necessidades nutricionais. Então, a partir do 6º mês, deve-se inserir outras fontes de nutrientes. Então, é o que a gente chama de alimentação complementar. Então, ele não deve ficar restrito ao leite materno mais. A exclusividade acaba a partir do 6º mês. Então, ele deve receber outros alimentos, conforme a orientação do seu pediatra, nutricionista, mas não há nada que desabone a amamentação, muito pelo contrário. A Organização Mundial de Saúde, ela preconiza a amamentação até os 2 anos ou até quando for interessante, for bom para a mãe e para o bebê, tá? Então, a partir do 6º mês, não é desaconselhável parar de amamentar, muito pelo contrário.
ainda se incentiva, mas não somente o peito, já é o peito com outras introduções de novos alimentos. Então tem a idade mínima, mas não tem a idade máxima. Não existe a idade máxima. Existe uma recomendação até os 2 anos, mas nós sabemos que é um ato de doação, é um ato de amor. Então, quando o Ministério ele recomenda até os 2 anos, é importante a gente avaliar esse binômio, a mãe e o bebê. Como é que está sendo essa relação? Essa relação ela tem que ser prazerosa, e se ela for prazerosa, ela pode durar o tempo que eles quiserem, o tempo que eles acharem conveniente por essa relação. Clarice, nós vamos fazer uma pausa. O Quer Fazer Entrevista vai a um breve intervalo. A Clarice continua aqui conosco e no próximo bloco nós vamos continuar falando sobre o agosto dourado e o aleitamento materno. Não saia daí porque voltamos em instantes. Doar sangue é um ato de solidariedade. Cada doação pode salvar até 4 pessoas. É preciso criar o hábito de doar. Para fazer a doação é necessário levar documento de identidade com foto, estar bem de saúde, ter entre 16 e 69 anos, pesar mais de 50 quilos, não estar em jejum, não comer alimentos gordurosos, não fumar antes da doação e não tomar bebida alcoólica. Doar sangue é salvar vidas. Se conhecêssemos o valor do santo sacrifício da missa, que zelo não teríamos em assistir a ela? Cada hóstia consagrada é feita para se consumir de amor em um coração humano. Santa Missa, todas as segundas-feiras, às 7 horas da noite, aqui pela TV Kefas, a TV do Bom Pastor. Amigos e amigas da TV Kefas, sabemos que 2022 é um ano de eleições. Com isso, as emissoras de rádio e televisão são obrigadas a veicular em sua grade de programação a propaganda eleitoral ou partidária gratuita. De acordo com os termos do Tribunal Superior Eleitoral, Lei 9.504/97, com alterações dadas pela Lei 11.300, do dia 10 de maio de 2006. Por isso, a TV Kefas conta com a sua compreensão durante esse período eleitoral. Que o Bom Pastor abençoe você e sua família. Estamos de volta com o Quer Fazer Entrevista e no programa de hoje estamos falando sobre o Agosto Dourado, que é o mês dedicado ao incentivo do aleitamento materno. Para esse bate-papo, nós estamos recebendo a Clarice Viana, ela que é enfermeira. Clarice, dando continuidade aqui então ao nosso bate-papo, que é muito importante trazer muita informação para principalmente mães de primeira viagem que não sabem de muitas dessas informações. Vamos continuar aqui então falando agora o que é a apojadura e quais que são os principais erros cometidos pelas mães nesse período. É um assunto bem delicado mesmo, porque quando a gente vê as cenas, né, de amamentação, a gente não vê quão trabalhoso para se chegar nesse modelo, né, de prazer, de fato. Muitas sofrem mesmo no período, principalmente pela apojadura. O que é a apojadura de fato? Ela é o preparo daquela mama para a produção do leite materno. Então, aquele momento da descida do leite faz com que as mamas fiquem muito cheias, muito pesadas, alguns casos ficam mais avermelhadas, sente um calor mais aumentado naquele local. Isso pode trazer um quadro de dor mais agudo, outras mulheres têm mais ou menos sensibilidade de dor. Isso acontece, mas tem um prazo definido, geralmente é até o 5º dia após o parto, nada mais do que isso. É um momento de um sofrimento para essa mulher, porque as mamas elas mudam completamente de volume, elas crescem muito e elas pesam demais. O que é interessante a gente entender que está acontecendo no corpo dessa mulher? O organismo precisa de produzir leite para ofertar para aquela criança. Ele ainda não sabe a quantidade que ele precisa de produzir.
O que vai acertar essa produção vai ser a oferta. Então, se prepara para produzir bastante. Então, esse preparo é a pojadura, para de fato ter a descida do leite. Só que o que mais acontece nesse período são as confusões de diagnóstico. Muitas das mulheres enlouquecem esse período por acreditar que está com leite empedrado. O famoso engurgitamento mamário que elas acreditam está, o leite empedrado. Mas não é, até o 5º dia é muito comum elas confundirem a pojadura com o engurgitamento mamário, que é na verdade o leite empedrado. E a pior coisa que pode ser feito nesse momento é a suspensão da amamentação. Em momento algum, nós podemos suspender a amamentação, porque nós precisamos de entender que é o mecanismo de oferecer o leite materno, é a demanda de levar o bebê até o peito, é que vai organizar essa produção. Então, existem alguns manejos, algumas orientações, né, que um profissional de saúde habilitado vai conseguir te ajudar neste momento, né, algumas técnicas também de esvaziamento de mama, para que ela consiga passar por essa primeira semana com um sofrimento menor ou sem sofrimento, tá? Então é importante, até para não causar essa confusão nas mulheres, estar sempre com acompanhamento com o profissional, né, Clarice? Exatamente. Existem os consultores de amamentação também, que são muito válidos nesse momento, para que não tenha essa confusão de diagnóstico e acabe, às vezes, as mulheres passando alguns produtos sem orientação médica, né, suspendem a amamentação. Outras ainda tentam fazer alguns procedimentos mais invasivos, então não é aconselhado, né? O máximo que a gente orienta é que faça um revezamento entre mamas se houver alguma ferida, né, alguma fissura, e procure um profissional capacitado para te acompanhar nesses primeiros momentos, até que a amamentação se estabeleça. Então, vale ressaltar que esse período é um período muito curto, isso é passageiro, e com algumas medidas, orientações, né, de manejo clínico, isso é rapidamente resolvido. Clarice, e durante esse período de amamentação, quais são os alimentos que são indicados para auxiliar na produção do leite? Essa pergunta é fantástica, né? Porque atrás dessa pergunta existem muitas crenças e muitos mitos, Luana. Muitas mães fazem essa mesma pergunta, porque a gente tem aí a canja, o canjicão, a cerveja preta, vários alimentos com que os avós, as nossas histórias mais pregressas aí, produzem para que, com essa promessa de produzir mais leite. Mas a gente precisa de entender que o nosso organismo funciona como uma fábrica por demanda. Então, o que a gente precisa de entender é que quanto mais eu doar, quanto mais eu dar o ato de amamentar, mais eu vou produzir. Quanto menos eu colocar o bebê para mamar, menos eu vou produzir leite. Então, esse é o funcionamento, esse é o segredo do mecanismo da amamentação. É comparado a uma fábrica de roupa. Quanto mais eu vendo um determinado produto, uma determinada marca, mais eu produzo. Quanto menos eu vendo, eu tiro e vou produzir outras coisas. Funciona por estímulo. Então, quanto mais aquela mama é estimulada, mais ela vai produzir o leite. Então, a orientação é que nós profissionais da área, né, não deixamos de dar nunca, quanto à água, ao líquido, né, porque boa parcela do leite materno é constituído de água. Então, nós precisamos, né, as mulheres, mães, precisam estar hidratadas para amamentar. Essa orientação não precisa nem de passar, porque existem relatos de muita sede. O ato de amamentar gera muita sede por isso, porque nós estamos hidratando esse outro ser, né? Então, eu trabalho com amamentação descomplicada. Não precisa de decorar esse tantão de coisa, vai pelo básico. O menos é mais. O que a gente precisa de saber é que o nosso corpo é intuitivo. Então, nós precisamos apenas de garantir a hidratação para o nosso corpo. Não se apegue
a esses mitos. Mas se isso te faz bem, né, nós profissionais não aconselhamos. Mas se é uma crença, né, que te acredita e é uma crença positiva que te faz bem, não há nada que venha desabonar, que venha desqualificar isso. Mas também não há estudos que venha dizer que aquilo de fato venha aumentar a produção de leite, tá? Clarice, algumas mulheres, elas produzem mais, outras menos. Existe alguma coisa que possa se fazer durante a gravidez, algum preparo durante a gravidez que possa estimular essa produção? Primeiro a gente precisa de conhecer a história pregressa dessa mulher, né? Lá na gestação, se foi planejado, se não foi, se ela já teve alguma história de cirurgia mamária, de prótese ou uma cirurgia de redução mamária, porque são vários fatores que impactam nisso, né? Agora, existem protocolos, né, que são alguns manejos, que sim, a gente consegue fazer uma produção de leite até em mães adotivas. Existem protocolos para isso, mas, via de regra, eu estou grávida e quero preparar minhas mamas para amamentação, o que eu devo fazer? A orientação é a simples, o menos é mais, é o banho com água e sabão. Não temos que ficar preocupado com produtos, com óleos, com pomadas. O que fortalece a mama? Sol. Então, aquela mulher que de fato esteja preocupada com as mamas, evitar friccionar a kombucha durante o banho, a lavagem com água e sabão e o banho de sol pela manhã nos intervalos, né? Após as 10, depois, se for à tarde, depois das 16 horas, que são os períodos de sol que não vai, né, agredir a pele. De 10 a 15 minutinhos e o uso do sutiã fortalecedor, aquele sutiã mais rígido, para poder sustentar o peso dessas mamas que estão aumentando ao decorrer da gestação. Clarice, as mulheres que trabalham, elas têm seu bebê e fica aquele período de licença maternidade. Elas precisam voltar ao trabalho, mas o bebê também precisa continuar amamentando. Quais são as dicas para essas mulheres? Inicialmente eu digo para elas, se elas querem continuar a amamentação, o ideal é que elas comecem a retirar esse leite, fazer uma ordenha com 15 dias antes de voltar ao trabalho e começar a estocar isso em freezer. Você pode estocar em freezer ou congelador por até 15 dias. E quando for ofertar o bebê, você vai ter que arrumar um cuidador, né? Orientado que esse leite ele seja aquecido em banho descongelado em banho-maria, fora do fogo. Então, o cuidador ele vai aquecer a água, desligar o fogo, tira do fogão e vai colocar aquele leite ali a ser descongelado e ofertar para a criança. E sempre que aquela mulher for em casa nos intervalos de trabalho ou quando voltar em casa só no final do dia, é aconselhado que ela ainda continue com o bebê, né, na mama mesmo. Clarice, para finalizarmos então, eu gostaria que você falasse, reforçasse para quem está em casa a importância da amamentação e o incentivo desse ato. Olha, poderíamos elencar diversos benefícios para o planeta, benefícios para a mulher, benefícios para a mãe, mas o que vale digamos que assim, o conselho mais valioso, né? Ouvir o coração de mãe. Aquela mãe que deseja muito amamentar, que quer muito amamentar, ignore os conselhos alheios, ignore aquelas pessoas que não estão fortalecendo esses vínculos e não tenha medo de se expor, não tenha medo de falar da amamentação, não deixe de buscar informações, não deixe de procurar profissionais que te dê subsídio. Infelizmente, Luana, hoje a gente vive ainda numa população muito preconceituosa, onde a mulher ela ainda é vista de uma forma muito sexualizada. Então, as mulheres, quando saem para amamentar em público, ela ainda não é vista como um ato de amor.
ela ainda é vista com um olhar de julgamento. Então nós precisamos de romper esses olhares de julgamento e termos mais olhares de amor, mais olhares de piedade mesmo, sabe? Muitas mulheres deixam de viver esse ato de amamentação porque está em público, porque sentem vergonha em colocar o peito para fora, para colocar o bebê ao seio e amamentar aquilo que é mais importante para a vida dela naquele momento. Então nós estamos precisando de pessoas que de fato empoderem essas mulheres, que de fato propiciem ambientes para que elas se sintam bem, para que elas não desistam daquilo que de fato, mais que comprovado, é benefício para ela e é benefício para o bebê. Então, o ato de amamentar é um ato mais do que um ato de amor, é um ato de doação. Né? Não tenha medo, não tenha vergonha, vamos romper aí essa barreira e vamos juntos, de fato, como a proposta do Ministério, né? Formarmos aí um novo futuro para essas crianças. Clarice, gostaria de agradecer a sua participação. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e estar vindo aqui trazendo informações tão importantes. Eu que agradeço a oportunidade. O Kefas Entrevistas chega ao fim, mas continue você ligado na programação da TV Kefas, a TV do Bom Pastor, e aproveite para se tornar um colaborador do Instituto de Missionários Leigos e ajudar nas obras de evangelização, no qual a TV Kefas faz parte. Uma boa noite para você e até o próximo programa.